Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Ó, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Sim, ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu. Iniciando mais uma escola dominical. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 50. Salmo de número 50, versículo de número 15. Nos diz a palavra de Deus, um texto bem pertinente para o tema que estudaremos nesta manhã. Hoje estudaremos sobre a graça triunfando sobre o nosso sofrimento. Salmo de número 50, verso 15.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O nosso Deus é um Deus acessível, o nosso Deus é um Deus que está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Portanto, esse é o Senhor nosso Deus. Podemos sempre nos achegar a Ele e Ele sempre vem em nosso socorro. Vamos orar nesse momento, colocando nossa vida na presença do Senhor. Bondoso Deus, nos achegamos a Ti nesta manhã em oração, na certeza de que o Senhor tem nos sustentado, a Tua graça, ó Deus, tem nos preservado. Bendito seja o Teu nome. Queremos Te glorificar, porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor sempre está nos guardando. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua proteção. Nós Te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nossa lição nesta manhã, como falamos, tem por tema a graça triunfa sobre os nossos sofrimentos, e o nosso texto base é Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Nos diz a palavra de Deus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez para iniciarmos a nossa escola dominical. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos que nesta manhã possamos ser edificados pela Tua palavra. Fala conosco, edifica-nos, consola-nos, ó Deus. Estamos diante de um tema espinhoso, de um tema delicado, que a Tua palavra possa trazer consolo para os nossos corações. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. As tragédias são recorrentes na história da humanidade. Quando nós olhamos, por exemplo, a retrospectiva de final de ano, nós podemos perceber que muitas tragédias aconteceram. Ano após ano, tragédias sempre acontecem. E não é apenas uma ou outra, mas muitas tragédias acontecem durante o ano. Se nós formos contar só de enchentes, é previsível. Há tragédias que são previsíveis. Há pessoas que perdem tudo todos os anos. E aquele programa de final de ano sobre retrospectiva, há anos em que há um bloco exclusivo para tragédias. As tragédias fazem parte da caminhada humana. Não é falar da nossa caminhada, mas da caminhada humana. Todos nós já tivemos perdas, todos nós já passamos por enfermidades, todos nós já passamos por momentos delicados em todos os sentidos. Portanto, a tragédia faz parte da nossa vida, a tragédia faz parte da nossa caminhada, a tragédia faz parte da caminhada humana aqui na Terra. E além das tragédias comuns, como, por exemplo, a que estamos vivendo agora, de uma pandemia, ou as tragédias, como já dissemos, de furacões, de enchentes, enfim, tragédias relacionadas à natureza, terremotos, há ainda as tragédias pessoais. Acredito que todos nós já tenhamos perdido um parente ou um ente querido, um amigo,
Essa semana que se passou, um amigo de infância perdeu seu pai. Então, faz parte da nossa caminhada as perdas ou as tragédias pessoais, além das tragédias coletivas, que geralmente são as pandemias, as doenças, ah, ou as tragédias relacionadas à natureza, há ainda as tragédias pessoais, a perda de um ente querido ou uma enfermidade pessoal. Então, tragédias ou perdas fazem parte da nossa vida pessoal também. Não importa a raça, não importa a sua classe social, não importa ah, de onde você veio ou da sua religião, se você é homem ou mulher, não importa. Todos nós somos acometidos por tragédias. Todos nós somos acometidos ah, por essas, não vou dizer circunstâncias, mas em determinadas circunstâncias somos acometidos por situações difíceis, situações delicadas. E o texto e a nossa lição nesta manhã trata a respeito disso. Então, o livro de Hebreus foi escrito para consolar e também solidificar a fé dos cristãos judeus. Então, os judeus, eles confiavam muito nas alianças, confiavam muito nos patriarcas. Então, o livro de Hebreus, ele foi escrito exatamente para mostrar que Cristo é superior a tudo isso. Cristo é superior às alianças, Cristo é superior a Abraão, Cristo é superior aos patriarcas, Cristo é superior aos anjos, enfim, Cristo é superior a todas as coisas. E ser cristão nunca foi fácil, mas ser cristão dentro ou próximo ao judaísmo, porque a princípio o cristianismo foi considerado como que uma ramificação, foi considerado como uma seita dentro do judaísmo. Então, até mesmo dentro do judaísmo, o cristianismo sofreu muita perseguição. Se nós formos olhar, esta epístola também foi escrita para solidificar e fortalecer a fé desses irmãos cristãos judeus. E o texto, de maneira específica, traz um consolo, um conforto para aqueles irmãos, porque nos mostra Cristo como nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas calamidades, se compadece das nossas fragilidades, das nossas calamidades. Então, nós cristãos, nós devemos nos lembrar que Cristo nos trouxe o caminho para o céu. Cristo Jesus, ele nos trouxe o caminho para o céu. Ou seja, o nosso sofrimento não é um sofrimento sem propósito. O nosso sofrimento não é um sofrimento sem... nosso sofrimento não é um sofrimento em vão. Nós sofremos aqui, mas nós temos uma grande recompensa logo ali na frente. Paulo ele dizia que não atentava para as coisas que se veem, não atentava para as coisas que estão à nossa frente, mas ele olhava bem adiante, ele olhava para, usando uma linguagem de atleta, ele estava olhando para a linha de chegada. E é isso que deve confortar o nosso coração, é saber que o nosso sofrimento, ele não é um sofrimento, primeiro, não é um sofrimento eterno, não é um sofrimento perpétuo. Nós, cristãos, o sofrimento eterno reservado para nós, ele foi lançado sobre Cristo Jesus. A ira de Deus, a ira eterna de Deus, foi lançada sobre Jesus. Portanto, o nosso sofrimento não é para sempre. E nós temos a certeza de que quando tudo isso aqui passar, o próprio Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, não haverá dor, não haverá tragédias, não haverá tristezas. E os desastres, as tragédias, elas estão nos moldando, elas estão nos fortalecendo
na nossa caminhada cristã. Então, Deus utiliza as nossas tragédias, até mesmo as nossas tragédias pessoais, para nos moldar, para nos fortalecer na nossa caminhada cristã. Por exemplo, quando a gente faz exercícios, como é que a gente volta do exercício? Dolorido, cansado, especialmente quando nós passamos longo período sem exercitar, nós voltamos ainda mais doloridos, ainda mais cansados. Mas isso é benéfico para nós. Então, ah, eu sei que é estranho dizer que as tragédias são benéficas para nós, porque elas são dolorosas, porque elas são extremamente desagradáveis, mas nós estamos sendo moldados a cada dia. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as nossas tragédias pessoais, até mesmo as nossas perdas, até mesmo as enfermidades. Tudo coopera para o nosso bem. Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para o nosso crescimento. E devemos entender que a graça de Deus é maior do que o nosso sofrimento. Mais do que isso, a palavra de Deus nos diz que a graça é melhor do que a própria vida. Então, a graça de Deus está conosco neste mundo, e quando nós entendemos a graça de Deus, nós temos uma visão diferente a respeito do sofrimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que orou 3 vezes a Deus, e quando a gente entende o contexto, e a gente sabe que orar para um judeu, orar 3 vezes a respeito de algo é algo muito que realmente incomodava muito, para que Deus tirasse o espinho da sua carne, e Deus lhe disse: a minha graça te basta. Então, Paulo percebeu o propósito de Deus para o seu sofrimento. Então ele diz: agora eu vou me alegrar. Agora eu vou me alegrar em tudo isso. Então ele conclui: quando sou fraco, então é que sou forte. Nem sempre, assim como Paulo ele entendeu o propósito do seu sofrimento, do seu espinho na carne, nem sempre nós entendemos o propósito do nosso sofrimento. Jó, por exemplo, não entendeu qual o propósito do seu sofrimento, mas ele foi confortado, ele foi consolado pela graça de Deus. Então, irmãos, mais do que entender o propósito de Deus no nosso sofrimento, nós devemos nos apegar à graça do Senhor. Nós devemos descansar na graça de Deus. E nenhum sofrimento pode ser comparado com a glória que Deus tem para nós. E algo também que até mesmo a ciência nos prova, até a ciência fala a respeito disso, é que a fé, ela nos ajuda a vencer as nossas lutas. A fé, por exemplo, uma pessoa quando está enferma e ela crê em Deus, ela tem fé de que Deus está ao seu lado, isso ajuda, e isso não é placebo, isso ajuda, isso fortalece o sistema imunológico daquela pessoa para que ela vença aquela enfermidade. Assim também, quando nós enfrentamos as nossas tragédias pessoais, confiando na graça de Deus, confiando que Deus está conosco, nós também somos fortalecidos para a nossa luta cotidiana, nós somos fortalecidos para vencer as batalhas. Então, a fé, ela é fundamental para que nós vençamos as nossas tragédias. E algo que o sofrimento costuma fazer conosco é tirar o nosso foco. O sofrimento ele costuma nos fazer levantar certos questionamentos vazios e no nosso sofrimento nós costumamos até mesmo a questionar o próprio Deus. E não devíamos fazer isso. É claro, nós somos humanos. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro dos Salmos,
nós vemos que os salmistas, eles questionavam, e não que devêssemos fazer, mas é da nossa natureza humana, questionar a Deus o porquê daquilo, ou qual o propósito daquilo, e muitas vezes questionamos até mesmo a bondade e o amor de Deus. Então é de nossa natureza caída questionarmos a Deus. E algo que devemos sempre lembrar também: as tragédias, elas provam a real intenção do nosso coração. E Deus, ele prova o nosso coração, e as tragédias também são um tipo de provação. O povo de Israel no deserto, por exemplo, eles passaram por diversas situações, foram provados em várias situações, e eles foram reprovados por Deus, porque o seu coração não estava em Deus, mas estava nas circunstâncias. Me lembro aqui do texto quando Abraão foi provado por Deus e pediu a ele o seu filho, o seu único filho. E Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, o seu único filho, para Deus. Então, naquele momento de prova, o coração de Abraão foi, naquele momento de luta, o coração de Abraão foi provado. E nós também somos provados em meio às circunstâncias. Nós somos provados em meio às tragédias. Portanto, devemos glorificar a Deus, devemos honrar o nome de Deus em meio às tragédias. E fundamental em tudo isso, não podemos nos esquecer que em meio às tragédias nós estamos sendo guardados por Deus. Deus está sempre conosco. Deus está sempre caminhando conosco. Isso é fundamental. Confiarmos de que Deus se importa. E o texto que lemos, o texto de Hebreus capítulo 4, nos mostra exatamente isso. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, que não possa se compadecer do nosso sofrimento. Quem era o sumo sacerdote naquela época? O sumo sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Ele representava Deus diante do povo e representava o povo diante de Deus. E ele oferecia sacrifícios agradáveis pelo pecado do povo. E o sumo sacerdote, ele fazia isso como ofício. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele nos diz que Cristo, ele fez isso mais do que como um ofício. Cristo, ele se empatiza conosco, ele se empatiza com o nosso sofrimento. Para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote ou sumo sacerdote naquela época, não havia necessidade de conhecer a pessoa para a qual você estava fazendo, ou para a qual o sumo sacerdote estava fazendo o sacrifício, e não era necessário que ele se compadecesse do sofrimento daquela pessoa. Ele tinha que fazer o sacrifício. Então, ele nos mostra que Cristo é superior aos sacerdócios, exatamente porque Cristo, ele ofereceu um único sacrifício e ele nos conhece. Cristo conhece o nosso coração, Cristo nos conhece melhor do que a nós mesmos. Melhor do que nós nos conhecemos, Cristo nos conhece. E ele se empatiza com a nossa dor, se empatiza com o nosso sofrimento. Há algumas lições preciosas que devemos aprender nesse texto. A primeira delas: a graça nos faz ver que o sofrimento nos faz ver o sofrimento como uma experiência humana. Todos nós sofremos. Não existe ser humano que não tenha passado por tragédias. Toda criança nasce chorando. O parto já é algo doloroso, já é algo difícil, tanto para a criança quanto para a mãe. Então, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por tragédias. Uns mais do que outros? Sim. Sempre na nossa caminhada nós podemos olhar adiante de nós e ver pessoas sofrendo menos do que nós. Mas podemos olhar para trás e ver também pessoas sofrendo mais do que nós.
Então, essa é a dinâmica da vida. Há sempre alguém sofrendo mais do que nós. E há sempre alguém sofrendo menos do que nós. E há momentos de sofrimento e há momentos mais tranquilos. Então, há momentos que parecem que as tragédias vêm uma atrás da outra. Assim como Jó, nós temos a sensação de que uma tragédia atrás da outra. Todos nós sofremos. E costumamos dizer, ou costumamos nos perguntar, por que eu? Por que não o outro? E fica a questão, somos melhores do que os outros? Nós somos indignos de sofrer, mas os outros são dignos de sofrer? Então, devemos entender que as perdas, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Então, há várias razões pelas quais nós sofremos. Nós sofremos pelo fato de estarmos vivos. Todo ser humano, todo ser vivo, ele sofre. Seja ser humano, sejam animais, sejam plantas, todos nós sofremos. A Bíblia nos diz que a própria natureza ela geme a um só tempo por causa do pecado. O homem, como representante federal, ele não apenas trouxe por causa do pecado, ele não apenas trouxe tragédias e desgraças para a humanidade, mas ele trouxe também para toda a natureza. Porque o homem, ele era é o representante de Deus na criação, no zelo, no cuidado para com a criação. Então devemos entender que todo ser humano, ou todo ser vivo, ele padece. Todo ser vivo sofre. O sofrimento faz parte da existência. Outra razão pela qual sofremos, nós sofremos também por causa do pecado. Primeiro, devemos entender que, por exemplo, Jó, por que Jó pecou? Ou por que Jó sofreu? Por que Jó passou por tudo aquilo? Jó não pecou. Mas Jó pertence a uma natureza caída, Jó pertence a uma natureza pecaminosa. Às vezes nós olhamos e vemos pessoas que totalmente entregues ao pecado, que vivem nas drogas e têm uma saúde relativamente boa. Às vezes nós vemos uma pessoa que cristã, uma pessoa que não bebe, não fuma, não tem uma vida desregrada, mas ela tem uma saúde frágil. Então, devemos entender que todos nós fazemos parte de uma natureza ou de uma raça pecaminosa. A raça humana pecou. Então, o pecado ele está em nós, embora manifestemos em maior grau ou menor grau essa pecaminosidade, mas o pecado está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Todos nós somos pecadores. Então, não é dizer porque Jó sofreu de maneira injusta. Não, ele não sofreu de maneira injusta. Ele pertence a uma natureza caída, ele pertence a uma natureza pecaminosa. Então, Jó também era pecador, embora não vejamos os pecados de Jó de maneira clara no seu livro, não quer dizer que Jó não tenha sido pecador. Todos pecaram, todos somos pecadores. E é claro, existem também os nossos pecados. Todos nós pecamos e muitas vezes o sofrimento ele vem como consequência do nosso pecado. Por exemplo, há pessoas que se convertem mais tarde. E, por exemplo, uma pessoa que bebeu a vida inteira e se converte no final da vida. Ela vai sofrer por tudo aquilo que ela fez, viver uma vida desregrada. Ela vai sofrer a consequência daquilo que ela fez durante a vida inteira. Então, devemos entender que nós sofremos por causa do pecado. Não necessariamente o nosso pecado, mas
porque pertencemos a uma natureza pecaminosa, e essa natureza sofre, a natureza humana sofre as consequências do pecado. Doenças, tragédias da natureza, enfim, tudo isso faz parte da nossa caminhada como seres humanos pecadores. Não necessariamente do nosso pecado, mas às vezes por causa do nosso próprio pecado. E nós sofremos também por causa da disciplina que nós recebemos de Deus. Muitas vezes nós, como crentes, nós erramos, nós pecamos e Deus nos disciplina. Nós devemos entender que a disciplina ela faz parte do nosso processo de santificação. Nós deveríamos ficar tristes, e a Bíblia nos diz isso, se nós ficamos sem disciplina, porque Deus ele nos disciplina porque somos filhos. Se nós estamos sem disciplina, é porque deveríamos pensar ou repensar se somos de fato filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, Deus nos disciplina para o aproveitamento. E nossos erros, Deus não deixa passar impune. Então, nosso pecado, a culpa do nosso pecado, a condenação do nosso pecado, Jesus levou sobre si. Mas a consequência dos nossos erros, isso sim, Deus permite que nós soframos. Por exemplo, quando o povo de Israel pecava contra Deus ou quando o povo abandonava a Deus, Deus permitia o cativeiro, Deus permitia que certas coisas acontecessem. Então, o sofrimento ele também é um exercício da disciplina de Deus. E, em quarto lugar, nós sofremos por causa da nossa fidelidade a Deus. Sim, nós sofremos por causa da nossa fidelidade a Deus. Cristo foi perseguido. E ele disse, se perseguiram a ele, também perseguiriam a nós. E durante toda a história, nós percebemos que os fiéis a Deus foram perseguidos. Desde o Jardim do Éden. Nós vemos, por exemplo, Abel, que foi morto por seu irmão Caim. E percebemos, por que Abel foi assassinado pelo seu irmão? Por causa da sua fidelidade a Deus. Então, passando por toda a história, nós vemos que os profetas fiéis a Deus foram perseguidos, trazendo já para o cristianismo os cristãos fiéis que não negaram o nome de Cristo, eles foram perseguidos e mortos. E houve um tempo em que a própria igreja perseguiu os fiéis, quando a igreja se desviou do caminho, quando a igreja se desviou da palavra, ela passou a perseguir os fiéis a Deus. Então, nós sofremos também por causa da nossa fidelidade a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que não devemos sofrer como pecadores, mas devemos sofrer como sendo fiéis a Deus. E quando nós sofremos como fiéis, nós estamos dando testemunho também do Deus a quem nós servimos. Outra lição importante. A graça nos dá forças para prosseguir e nunca desistir. A lição, talvez a lição fundamental desse texto, de Hebreus capítulo 4, versos 14 e 16, é exatamente que Cristo ele é superior, sim, ao sacerdócio, mas Cristo ele está conosco, Cristo ele se compadece, Cristo ele conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento e está nos ajudando dia a dia a levar o nosso fardo. E Cristo ele conhece a exata dimensão do nosso sofrimento. Muitas vezes os nossos pais não conhecem a dimensão do nosso sofrimento. Muitas vezes o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, ninguém conhece a dimensão do nosso sofrimento, ninguém conhece a dimensão da nossa dor. Mas Cristo sabe exatamente a dimensão do nosso sofrimento. Cristo sabe exatamente qual o tamanho da nossa dor.
E nenhum sofrimento é banal para Cristo. Às vezes, algo é simples para nós, mas é importante para outras pessoas. Eu lembro quando eu era evangelista lá em Goiabeira e visitava a Dona Rosângela, o seu Ayrton, a Marciana. Na época o Ayrton Júnior ainda não era nascido, agora já está grandinho. E no final da visita, quando eu lia a palavra e me propunha a orar, perguntava se tinha algum motivo de oração, eles sempre me pediam para orar pelo cachorrinho deles, pelo Eros. Eles tinham um amor muito grande por aquele animal. E muitas vezes as pessoas podem pensar, mas isso é banal. Não, para eles não. Eles amavam aquele animal. E para algumas pessoas isso pode parecer uma besteira, isso pode parecer algo sem importância. A morte de um animal, mas nós sabemos. Para nós, há coisas que são importantes que não são importantes para outras pessoas. Há coisas que nos trazem sofrimento, há coisas que nos trazem dor, que às vezes alguém diria, isso é besteira. Deus nunca menospreza. Jesus nunca menospreza o nosso sofrimento. Nós sempre podemos chegar diante dele. Nós sempre podemos expor o nosso sofrimento diante dele, na certeza de que ele nunca irá tratar a nossa dor como sendo algo banal. E jamais devemos nos esquecer que não podemos abandonar a nossa esperança. Não podemos perder a nossa esperança. Muitas vezes nós perdemos aquelas pessoas que nós dizemos, ou nas nossas orações nós dizemos, olha, Senhor, eu quero morrer antes dessa pessoa. Muitos pais, eu acredito que todos os pais fazem essa oração. Olha, Senhor, eu quero ir antes dos meus filhos. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes os filhos morrem antes dos pais. E o nosso chão ele é tirado. Então, diante desses momentos terríveis, nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos permitir que a dor ela leve a nossa esperança. E algo fundamental, sempre podemos achar conforto e consolo nos braços de Jesus. Por isso ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, nos braços de Jesus, nós sempre podemos encontrar descanso para a nossa alma. E sempre podemos nos achegar ao colo de Jesus. Ele nunca nos rejeitará. Sempre podemos chegar nos braços de Jesus e ele sempre enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. E devemos entender que o sofrimento faz parte da nossa caminhada e que tivemos perdas, tivemos lutas, sim, mas isso faz parte da nossa caminhada. Algumas já foram, outras virão. Então, é algo que faz parte da nossa caminhada. Os sofrimentos já vieram, todos nós já passamos por sofrimentos e ainda vamos passar. Devemos entender isso. Não estamos imunes ao sofrimento. E a lição, ela nos conclui aí. Não se afaste do Senhor, seja qual for a circunstância. Somente Ele pode nos socorrer. Ele foi o único apto para entrar no céu e resolveu nos levar para lá também.
Só podemos entrar, não nos afastemos dele jamais. Mantenhamos a nossa confiança, a certeza que temos crido e experimentado. Que o nosso coração não seja seduzido pelo engano do diabo, do mundo e de nosso coração pecaminoso. Ainda que experimentemos outra realidade, como foi no caso de Asaf, que quase caiu porque invejou os ímpios e os soberbos, jamais nos afastemos da certeza de que Deus é bom para Israel. Então, Deus é bom. O sofrimento faz parte da nossa vida. Ô Nelson, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Devemos entender que o sofrimento faz parte da nossa vida? Sim, faz parte da nossa caminhada. Mas Deus é bom a despeito de tudo isso. O mesmo Deus que permite o nosso sofrimento foi o Deus que permitiu o sofrimento injusto de seu Filho Jesus. Sim, Jesus foi o único que sofreu de maneira injusta. E ele sofreu em nosso lugar, sofreu por mim e por você. Então, Deus se importa. O nosso sofrimento não é, de maneira alguma, um sofrimento injusto. Nós sofremos porque somos seres humanos pecadores. Nós sofremos por causa da nossa caminhada aqui. Mas temos o conforto e o consolo de que o Senhor está conosco. Nós temos o conforto e o consolo de que o nosso sofrimento um dia terá fim. No momento em que Jesus voltar, no momento em que nos encontrarmos com Cristo, todo o nosso sofrimento irá cessar. Temos aí também a aplicação. Não nos interessa o meio, mas o fim de todas as coisas, que é entrarmos no descanso com Cristo. Não se importe com o que acontecerá aqui, importe-se com o final. Todo o restante é secundário. Agarremo-nos em Cristo. Ele pode nos levar para o nosso descanso. Pode nos levar para casa. Liste algumas decisões que você precisa tomar a fim de fixar mais ou com mais ânimo e ore ao Senhor com isso. Então, ao invés de buscarmos explicações, a razão pela qual sofremos, devemos nos fixar mais em Deus, devemos nos achegar mais a Deus, devemos nos apegar mais e mais a Ele, porque é nele que nós vencemos as nossas tragédias, é nele que nós vencemos os nossos sofrimentos. O texto que lemos na abertura dessa escola dominical: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, devemos nos apegar mais e mais ao Senhor. Ainda que não compreendamos a razão do sofrimento, nós vamos achar consolo e socorro para a ocasião oportuna. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa fortalecer o seu coração, que essa palavra possa fortalecer a sua fé. Vamos orar? Bondoso Pai, é certo que passamos por lutas, é certo que passamos por muitas provações todos os dias, mas a certeza que temos é que Cristo está conosco. Ele nos ama e Ele se importa com o nosso sofrimento. Nenhum sofrimento é banal para Cristo. Nós sempre podemos chegar diante dele e abrir nosso coração, e Ele sempre irá nos receber, Ele sempre irá oferecer o conforto e consolo para o nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, porque nunca estamos sozinhos. E esse sofrimento, nós temos a certeza de que esse sofrimento logo irá se findar. Quando Cristo se manifestar, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. E toda lágrima será retirada dos nossos olhos. Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Abençoe a sua vida. E logo mais à noite estaremos juntos mais uma vez. Um bom domingo a todos e Deus abençoe.